Olá, sejam bem-vindos ao canal da Nilbatel. Hoje a gente está estreando com vocês o quadro do projeto ao encaixe. E hoje a gente vai falar um pouquinho de qual é a diferença entre o MDP e o MDF. Lu, afinal, qual que é a diferença? A gente está muito feliz de compartilhar com vocês, né, Cal? Já aproveitando para mostrar a diferença. Nós desenvolvemos esse laboratório inteiramente em parceria com a Guararapes, uma das nossas parceiras de chapas. Eles forneceram todos os materiais necessários para a gente conseguir demonstrar, explicar para os nossos clientes na prática, desde o momento que uma tora é cortada até o desenvolvimento da chapa final, tudo o que acontece. Mas já respondendo a sua pergunta, Cal, MDP e MDF são fases diferentes do processo de transformação em chapa, desde a tora até a chapa finalizada. O MDP é uma fase anterior ao MDF. E agora eu vou começar a explicar para vocês um pouco das diferenças. Mas, respondendo a pergunta da Cal, tem a mesma matéria-prima. Eles são exatamente iguais. O que muda é a fase de concepção da chapa, uma anterior, no caso o MDP, uma fase anterior ao MDF, mas a matéria-prima é a mesma. E é com esse laboratório aqui que a gente vai demonstrar isso para vocês agora. E afinal, qual dos dois são melhores? Não tem um melhor ou pior. Existe o indicado para cada situação. Então, vou aproveitar, mostrar um pouquinho do processo para vocês e já responder essa pergunta da Cal. Desde o momento que a gente derruba lá as nossas árvores, a gente tem fases diferentes. Então, até a casca vira insumo para alimentar as nossas máquinas e gerando energia renovável, né? Depois, aquela tora descascada vai virar esses cavacos de madeira aqui, ó, bem grandes. E esses grandes, eles entram tudo em máquina, eles vão virar essas partículas de madeira aqui, ó. Essas partículas de madeira, quando a gente une elas com a nossa resina, dentro de uma máquina, elas vão virar o MDP. O MDP, ele é um material mais leve, então ele é mais indicado para estruturação de móveis. E esse é o caso aqui da Nilbatel. Então todos os nossos móveis são estruturados ou que precisam de resistência, né, com empenamento e tudo mais, são feitos com MDP. O que acontece depois que o MDP está formado? Eles entram numa caldeira e se transformam nessas fibras de madeira, com muita resina. Uma caldeira bem quente, com muita pressão, ele vai virar esse pó. Esse pó, eles vão fazer várias camadas, ele vai virar um colchão. Tem até uns vídeos na internet que mostram dentro das indústrias uns colchão gigante. E aí eles vêm numa prensa e vira o MDF, que é essa chapa aqui. E aí o MDF, ele é um material mais pesado. Ele é um pouco mais caro que o MDP porque ele envolve mais matéria-prima para a composição de chapa. Tem muito mais madeira aqui do que aqui também. Mas ele é muito utilizado em materiais que precisam de acabamento. Curvas, placa, materiais com pintura, materiais com lâminas especiais, lâminas de madeira, usinagens. Então tudo que tem recorte, tudo que tem algum desenho especial na chapa, a gente usa o MDF. Então coisas mais artesanais, mais peças únicas. Agora, tudo que for estrutural, mais padrão, a gente vem com o MDP. Painéis, portas, caixarias, né, Cal? Por isso que a gente fala que não existe um melhor ou um pior. E sim, cada material ele tem que ser utilizado da forma correta. Então a gente usa muito o MDP para estrutura e o MDF já quando a gente precisa fazer usinagens ou a gente precisa trabalhar a madeira. Hoje está muito em alta no mercado a gente fazer curvos. Então curvos nada mais é que a gente frisa o MDF para a gente poder dobrar a chapa e a gente conseguir criar os móveis de diversas formas. Hoje não tem mais limite para a criação humana. Então, hoje é muito difícil eu falar que não existe algo que com o móvel, madeira, a gente não consiga replicar. Hoje a tecnologia está aqui para isso. O MDP é um material extremamente tecnológico. É isso que a gente frisa muito para os nossos clientes e para todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Não tem um melhor ou um pior, então, respondendo a sua pergunta, Cal. Existe a tecnologia somada aqui para entregar o melhor projeto para os nossos clientes. E por que muitas pessoas falam que o MDP é um aglomerado? O aglomerado, ele é uma fase ainda depois do MDP, porque eles misturam outros tipos de matéria-prima
para deixar o material ainda mais leve, mais poroso, para também atender o público específico. Então eles usam muito compensado, que eles chamam em arquitetura naval, eles usam em móveis que já são prontos, né? Móveis modulares que eles chamam. É uma fase além e diferente do produto que a gente tem aqui. Por isso que tem projetos que a gente vai utilizar os dois tipos, não necessariamente que a gente vai usar 100% MDP. Isso vai de projeto para projeto. Então aqui na Neo a gente consegue personalizar o seu projeto de acordo com a sua necessidade. Então a gente fala que o nosso projeto ele é de milímetro a milímetro. Ele não é modular como antigamente a gente ouvia muito a falar. Então hoje a gente consegue fazer todas as medidas personalizadas de acordo com o projeto que a gente vai executar. Não existe um material perfeito. Não existe o melhor material, existe a melhor utilização. É nisso que a gente acredita. E por isso que a gente defende muito que a soma também dos dois tipos entrega um resultado e uma performance muito maior para o seu projeto também. E inclusive também... a gente tem vários casos bem legais de clientes que você vai fazer alguma ou até eu quero que você fale um pouquinho, Lu, quando o MDP tem contato com água ou o MDF, qual que é a diferença? Lógico que madeira em contato com água não combina. Água e madeira são duas coisas que não combinam, elas não são somadas juntas. Mas qual que é a diferença de um para o outro? Eu vou trazer um caso recente para vocês. Vocês estão vendo que aqui no meio da chapa a gente tem esse espaço? Então, quando vai fazer a compressão, né, o compartimento das partículas de madeira com resina para transformar a chapa em MDP, a gente deixa uma chapa mais prensada por fora e por dentro a gente deixa esse espaço de respiro que a gente chama. Para quê? Para circular ar e se chegar a entrar em contato com a água circular também e evaporar mais rápido. Então, quando nenhum dos dois é indicado entrar em contato com água, né? Se ficar a água em contato muito tempo, o MDP vai fazer a mesma coisa que o MDF. Na água, né? Mas existem várias experiências na internet, inclusive, que mostram isso. O MDP ele enche instantaneamente. Então, pingou a água aqui, se não tem a fitagem correta, estufa na hora. O MDP não. O MDP ele vai ter um tempo até que a água comece a estufar essa madeira. Então, falando já sobre água, os dois vão ser prejudiciais, mas o MDF é bem mais rápido que o MDP. Mas algo muito legal que a gente precisa frisar é sobre fitamento de borda. Então, quando a gente recebe a chapa, a gente precisa ter um fitamento ideal. Até por isso que a gente até pode mostrar aqui, ó, Léo, o nosso acabamento de fita, ó, se você passar a mão, ele é arredondado, ele não fica aquela quina como se fosse a fita feita à mão. E ele é bem mais sutil, né, Cal? Ele não é uma fita assassina, que eu costumo chamar, porque machuca. Ele é um acabamento, é uma fita arredondado, de 1 milímetro que a gente usa, então ele faz uma bordinha. Ele envolve a lâmina aqui, ó. Aqui, vou mostrar pra vocês. A gente recebe a chapa crua, tanto de MDF quanto de MDP. E aí a gente pega essa melamina da cor que a gente resolver... Tem inúmeras possibilidades e faz a laminação na chapa. Então, a chapa normal, convencional, vem exatamente como tá ali. A lâmina, a melamina envolvendo a chapa e a fita de borda aqui nas laterais. Então, o que é a nossa fita de borda mais grossa? Ela vem aqui com alta pressão, essa cola se derrete, mas tem que ter um calor mais de 200, 300 graus. E com a pressão, essa fita ela fica compactada aqui e ela cria essa bordinha do móvel, não deixando esse móvel mais passível dessa fita soltar. Então a fita envolve a melamina. Aí é praticamente impossível alguma partícula de água entrar dentro desse material. Essa é uma das principais diferenças que a gente tem dentro da nossa fábrica também. É por isso que a gente dá garantia de 5 anos no mínimo, porque se o móvel for construído da forma correta, né, com a qualidade correta, do jeito certo e tendo a manutenção preventiva também, você vai ter móvel aí por muitos e muitos anos. É por isso... Pode cair a água que for, pode vir a tragédia que vier, o móvel ele resiste. É por isso até que no dia da entrega de garantia do nosso cliente, a gente sempre alerta ele a quantidade de peso que pode colocar no móvel. Porque a gente faz todo um estudo de tamanhos de vãos, profundidade, para ela realmente dizer
A gente, por exemplo, Indicar. todos os nossos internos a gente trabalha 25, que é isso daqui, ó. Então a gente nunca vai trabalhar a espessura de 18 ou de 15. Todos os nossos internos são de 25, então a gente consegue ver que são prateleiras mais robustas para realmente ter uma durabilidade maior do móvel também. Sustentar mais peso também, Com né? certeza. E é claro, a espessura unida ao material certo, justamente por ele ser mais leve, ele suporta muito mais peso que o MDF também. Então, ele aguenta mais vãos livres, fixados da forma correta, para suportar ainda mais peso. Porque a gente não vai ficar pesando no dia a dia as nossas roupas, os nossos calçados, quantidade de comida, pra gente saber o que se tá certo ou não, para garantir a cobrir depois, né? Mas nesse manual a gente já faz indicações de mais ou menos quanto pesa uma peça de roupa, um par de calçado, e o quanto a gente indica cada vão. Cada tantos centímetros, tantas peças de roupa, tantas louças, enfim. Então, é uma consultoria, a gente entrega algo muito mais completo, não só para entregar um projeto para o nosso cliente e tchau. Não, é a partir dali que eu costumo dizer que o nosso relacionamento ele se estreita, que a gente vai viver por muitos e muitos anos conversando sobre o projeto entregue, sobre a manutenção, sobre a usabilidade dele, realizando novos sonhos, novos projetos, novas oportunidades, novos ambientes, mas nunca voltando para refazer algo que já foi feito. E algo muito Esse legal que eu marco. acho que você pode aproveitar e falar também, Lu, é quando um cliente ele precisa desmontar o móvel em MDP e levar para uma outra casa. Como que é isso? Tem um estudo que mostra como que o parafuso se comporta numa chapa de MDP e numa chapa de MDF. No MDF ele expande e se você for tentar colocar o parafuso no mesmo lugar, você não consegue mais, porque ele perde a rosca. Agora, no MDP você pode tirar e colocar no mesmo lugar que ele se adapta. Então, o móvel, lógico, usar por muito mais tempo também. O móvel planejado, a intenção é que ele seja realmente planejado para um lugar. Mas, se um cliente se mudar e quiser levar e readaptar, a gente pode dar o exemplo do showroom, né? Inclusive, a sogra do Léo comprou o nosso showroom último. E a gente readequou todo o projeto na casa da chácara deles. Então, ela tem um móvel novinho, né? Era toda uma cozinha reprojetado para ela ainda. Reajustou alguns itens que precisava. Ela tinha uma cozinha existente, mas a gente ainda conseguiu readequar todos os itens que a gente levou lá. Então, assim, a gente tornou uma cozinha única, né, Luí? Mas a gente conseguiu dar uma cara nova do que ela tinha aqui no nosso showroom. Então, isso que é legal também do MDP. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo aqui desse quadro, do projeto, a execução. E espero que vocês tenham a oportunidade de vir conhecer, que a gente tem o maior prazer em apresentar esse laboratório que a gente encabeçou para trazer experiências e coisas reais, para dar ainda mais segurança para as escolhas e decisões dos nossos clientes. Mas também para você que está assistindo esse vídeo, espero que ele ajude você a tomar a melhor decisão. Então é isso, pessoal. Se inscrevam. Esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. E quanto mais vocês interagirem com os nossos vídeos, mais a gente vai saber se a gente está acertando o gosto de vocês.